mais uma grande alegria quando Pedro proferia a prece. Eu estava ali fazendo uma viagem há alguns anos atrás e contando nos dedos, literalmente ali. Esse é o 5º ano consecutivo que eu tenho a honra de falar nessa casa no meu aniversário. Desde 2013 que vocês presenteiam, né, com essa fala. Eu agradeço em nome de Pedro, estendendo a todos essa oportunidade de aqui mais uma vez abrir, né, essas comemorações em uma casa que tanto benefício traz para essa cidade, tanto bem traz para essa cidade. E reportando também a mensagem, né, que foi lida pelo nosso irmão Evaldo, me caracterizou também, eu estou um pouco debilitado, né? Vocês estão vendo que a roupagem aqui não está bem adequada, mas é um processo febril que de ontem para hoje acelerou um pouco. Portanto que talvez eu não chegue aos 50, ou até onde a voz e a força física suportar, e eu peço desculpas até antecipadamente por essa debilidade, certo? Mas a gente vai tentar conversar um pouco sobre o bem e o mal. É um processo que está presente na nossa vida diariamente, ininterruptamente. E o nosso grande palestrante, escritor, médico, psiquiatra, né, e um dos proprietários do Hospital Psiquiatra Espírita, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Roberto Lúcio, ele nos traz uma história verídica que ocorreu lá em Belo Horizonte, e era uma madrugada, como outras, e um plantão no maior hospital da cidade transcorria, né, tranquilo. Mas de repente chega na emergência um rapaz muito mal, estava desacordado, tinha sofrido um acidente de trânsito e estava precisando de um socorro urgente, porque corria risco de morte. E aí todos, né, acorreram a chamar o médico que estava de plantão. E um alvoroço só no telefone, batendo na porta, ele estava na sala de repouso, tirando um sono. Como o plantão estava tranquilo, ele foi tirar esse sono. E para se levantar e fazer o atendimento, ele demorou a despertar, né, se vestir novamente, e desceu para atender na emergência. E para sua surpresa, quando ele olha para o rapaz, tratava-se de seu filho, que tinha sofrido aquele acidente e que talvez, aí só a divindade é que responderá algum dia, talvez se tivesse sido socorrido a tempo, não tivesse desencarnado naquele momento. Mas desencarnou. Ele chegou vivo no hospital, mas não conseguiu esperar o tempo que o médico achava que poderia ter para socorrer. E desencarnou. Roberto conta que, a partir daí, esse médico, juntamente com sua esposa, né, com uma crise consciencial muito forte, começaram a fazer um trabalho diferente na cidade, de conscientização, né, para que não ocorresse outras mortes da forma que o filho dele se acometeu. Mais uma vez, a divindade mostra que, infelizmente, nós ainda no nosso percentual gigantesco, só conseguimos aprender através da dor. Quando a dor chega, quando a dor nos pega, nos acomete, é aonde o despertar vem dizer, ó, o caminho é esse, tem algo errado que está transitando, tem algo errado que o sinal está fechado. O bem e o mal vem nos cercar de interrogações, isso desde o início dos tempos. Os primeiros povos não sabiam
distinguir, né, o bem e o mal, o que era bom e o que era ruim. Mas a doutrina espírita nos traz que a evolução faz com que o conhecimento venha ganhando e se fortalecendo as respostas em cada um da gente. E lá no início, os primeiros povos, eles tinham dúvidas como é que seria Deus. Por que Deus? O que é Deus? Será que só existia um Deus? Me permitam trazer a primeira questão do Livro dos Espíritos. Creio que todos os espíritas aqui, estudiosos, já sabem, mas eu quero lê-la para que a gente tenha a certeza de que está vindo aqui. Primeira questão: que é Deus? Resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente pode perceber aqui que Kardec, propositadamente, ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, que é usualmente o que nós fazemos. Se eu quero perguntar quem é Pedro, eu vou perguntar quem é Pedro Paulo. Não vou perguntar quem é Pedro Paulo. Eu já vou fazendo uma afirmativa de que ele é alguém. Quem? Na hora que eu uso o termo quem, eu personifico. Eu dou um atributo, eu já afirmo que é alguém, que é algo. Mas na hora que Kardec perguntou o que é Deus, ele deixa a pergunta ampla e aberta. Porque os Espíritos poderiam ter respondido: Deus é esse violão na cela. Não podiam ter respondido isso? Podiam ter respondido isso. Deus é essa cadeira, porque ele perguntou o que é. Então ele quis direcionar a questão, deixando ele totalmente livre, da resposta. E aí os Espíritos disseram que a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A bondade infinita, o amor pleno. E aí, esse entendimento de Deus, ele tem que estar bem firme em nós, para que nós consigamos entender a vida. É por isso também que foi a primeira questão que Kardec colocou, abriu o Livro dos Espíritos. Porque é o primeiro ponto ao qual nós devemos deter. Saber, pelo menos vagamente, que é Deus. E tendo essa certeza desse amor incondicional, aí vem interrogações mil na nossa cabeça. Interrogações que a doutrina nos responde uma a uma. E nessas questões de o bem e o mal, surgem várias. E nós começamos a nos perguntar: se Deus é esse amor e essa bondade infinita, por que Ele permite que o mal exista? Por que Deus criou o mal? Para que esses sofrimentos, se Deus é a bondade e o amor infinito? Então, parece que fica uma coisa meio distorcida para que a gente analise. Então, a doutrina, será que a doutrina não está nos trazendo a resposta concreta de Deus, ou do bem e do mal? Essas perguntas, elas são importantes e nós não devemos nos deter e aguardá-las. Nós temos que colocá-las para fora. E esse é o contexto e o objetivo de uma casa como essa, porque a doutrina espírita só tem sentido quando ela nos traz as respostas que nós não encontramos lá fora. Não podemos e não devemos simplesmente acreditar em algo que Alberto está falando aqui, algo que Pedro está falando aqui. Não. Nós devemos ir buscar a fonte. Aonde foi isso? Onde é que está escrito isso? Será que a interpretação que está sendo dada realmente é essa?
Eu estou satisfeito com a resposta que me foi dada? Esse é o nosso papel, porque o Espiritismo ele não pretende simplesmente lotar e encher casas espíritas. O objetivo é que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia, através do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. E esse conhecimento ele tem que ser levado para a nossa vida. E ele só pode ser levado para a nossa vida se nós estivermos entendendo realmente o que cada um quer nos trazer. Senão eu não vou executar. Eu não posso fazer algo que eu não conheço. Onde eu quero chegar? Eu só posso e só vou praticar o bem se dentro de mim a minha consciência já estiver aberta para a lei de Deus. Por que eu digo aberta? Porque também o livro dos Espíritos nos traz uma questão que ela diz: aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na tua consciência. Isso quer dizer que todos, indistintamente, todos nós, já trazemos em nós, desde quando encarnamos, a lei divina na nossa consciência. Qual é a diferença? A diferença é que muitos deixam com que ela aflore, que ela se exteriorize e comecem a tentar praticá-la. Outros não. Outros abafam. Continuam com ela na consciência abafada. É o estado abafado de consciência. Raul Teixeira, Joana de Anjos chamam de usar o travesseiro para colocar em cima daquilo que eu não quero ser cobrado. Quando eu não quero fazer uma coisa, é muito mais fácil não aprender a fazer. Não é verdade? Se eu fujo e não aprendo, então eu tenho a desculpa de dar que eu não sei fazer. Então eu estou livre disso. Aparentemente. Mas seremos cobrados. E é justamente aí a cobrança do bem nos acomete. Porque também aqui nós temos uma abordagem que Kardec trouxe com a resposta dos Espíritos sobre o tema da noite, o bem e o mal, que vai da questão 629 a 646 do Livro dos Espíritos. E são questões que respondem tudo a respeito do bem e do mal. E uma delas, Kardec interroga: se o indivíduo não pratica o mal, ele está livre de praticar o bem? Os Espíritos respondem que não, porque o mal é a ausência do bem. Então, quando nós não fazemos o bem, nós já estamos fazendo o mal. Esse é o grande ponto. E é por isso que quando me perguntam, posso estar errado, que é uma resposta minha, logicamente baseada no que eu estudo, no que eu leio. Eu não li isso, essa resposta eu não li em canto nenhum da doutrina. É uma resposta minha dentro do que eu estudo. Quando me perguntam qual o objetivo da encarnação, a resposta é minha: fazer o bem ao próximo. Só. Para mim, essa resposta preenche tudo. Tudo. Esse é o objetivo da encarnação. Porque na hora que eu busco esse exercício diário do bem, eu estou executando vários benefícios para mim próprio. Aprendendo a lidar com as situações do dia a dia e tirando as pessoas de praticarem o mal. Porque você não está fazendo um bem por fazer, você está evitando que vários males sejam praticados. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e segundo os Espíritos, é a segunda faixa evolutiva dos planetas. Nós avançamos apenas um degrau na escala evolutiva, que vai de 1 a 5. Nós saímos de um mundo primitivo, na época de Moisés,
até antes da encarnação de Jesus, e a partir de quando Jesus encarnou até hoje, até agora, nós estamos num mundo de expiações e provas, aonde o mal predomina sobre o bem. Ainda predomina sobre o bem. Mas por quê? Será que Deus é que permite isso? Será que é Ele quem faz com que o mal possa progredir, possa crescer? Será que o chamado demônio, como muitos entendem, essa personificação do ser que consegue degradar com Deus, uma luta incessante, interminável, que vai durar eternamente, e que muitos irão viver ao lado dele algum dia? Será que Deus permitiria a criação de um ser como esse? Porque ou nós admitimos que Deus permitiu e foi Ele quem criou o demônio, se Deus foi o primeiro, causa primeira de todas as coisas. É o que os Espíritos respondem. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, foi Ele que criou tudo. Então foi Ele que criou o demônio. Não é racional? 2 e 2 é 4. Foi Ele que criou. Então nós temos que admitir, quem acredita no demônio tem que admitir que foi Deus que criou. Criou um ser que pudesse competir com ele. E mais, que vários outros seres que chama seus filhos fossem condenados a viver eternamente do lado desse ser. Porque quem vai para o inferno não sai mais, segundo a crença de muitos. E aí eu pergunto, a gente está falando do mesmo Deus, de um Deus de amor e de bondade, aonde criaria o mal? Porque se eu acredito no demônio, Deus criou o mal. Foi Ele o responsável pela criação maior do mal que existe. Mas se eu vou para um outro pensamento, para um outro raciocínio que me traz a lógica das coisas, que é a proposta da doutrina espírita, eu vou ver que não faz sentido algum eu acreditar em um Deus que cria o mal. Esse Deus que nos permite ter no seio dos nossos lares os filhos, espíritos que reencarnam, que são entregues à nossa responsabilidade, para que possam fazer no decorrer da sua formação um mundo melhor daqui a alguns anos. E aqui eu abro um parênteses, quero parabenizar Taos. A doutrina espírita está ganhando um grande palestrante, tenho assistido algumas palestras dele, e raízes dessa casa, está em Campina, mas vocês com certeza vão ouvir falar muito dele. Estruturas que vêm de uma forma, em uma responsabilidade muito grande para nós pais, para que possam, através de iniciação nossa, voltar para o mundo espiritual com espíritos melhores do que quando a gente chegar. Porque isso é um processo de transição, Então, nós encarnamos, passamos pela existência e voltamos. O processo é esse, todos. E o objetivo é, quando eu saio daqui, eu saio com X. Quando eu passar pelo processo da existência, eu tenho que voltar aqui pelo menos com 2X. Esse é o objetivo, o crescimento evolutivo constante, mesmo que lento, mas ininterrupto. E isso se inicia no seio familiar, na estrutura que nós damos aos nossos filhos, na conscientização que levamos a eles, e a base de tudo é a religião, sem sombra de dúvida. A religião que direciona o ser
para escolhas na vida melhores. E esse Deus de bondade infinita que nos permite e que nos dá essa responsabilidade, sabedores que todos somos filhos dele e que aqueles que estão ali, eles não são propriedade nossa. É um bem que Deus nos permite tomar conta por uma existência. Por uma existência. Façamos a nossa parte até onde possamos, mostrando o bem, o exemplo do bem a esses seres, para que a construção de um futuro venha a cada geração de uma maneira nova, mas sempre edificante. É isso que a gente deve buscar. Então Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre nenhum tipo de mal, sobre nenhum tipo de maldade existente. Tudo isso é construção nossa. Tudo isso que existe de mal são escolhas erradas que nós fazemos e que se transformam em coisas maléficas. A resposta que os Espíritos deram: o mal é a ausência do bem. Então, se o indivíduo não faz o bem, ele está construindo o mal. Ele está fazendo com que a edificação do mal possa se consolidar cada vez mais e se estender e durar por vários anos. Hoje, nós estamos passando na Terra por um processo de transformação. Estamos saindo do segundo nível, de evolutivo que eu falei, do mundo de expiações e provas, e estamos indo para o terceiro, o mundo de regeneração. Isso é o que os Espíritos nos trazem. Obviamente que não nos é revelado tudo, não nos é revelado como tudo se dá detalhadamente, até por falta de entendimento nosso, mas, a grosso modo, da mesma forma que o planeta passou de mundo primitivo para mundo de expiação e prova, nós vamos passar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E lá, não teremos mais as expiações. Essas, para aqueles espíritos que conseguirem seguir com a Terra, elas ficarão. E no mundo de regeneração nós ainda seremos provados. Mas as dores, os sofrimentos, as angústias e tudo que todos nós passamos nessa caminhada ficarão para trás. E aí é uma alegria a gente escutar isso. Mas às vezes também vem o outro lado para que a gente possa balançar as coisas. Depende de nós seguirmos ou não. Que façamos o total de bem que nós possamos. Que não percamos a oportunidade de estender a mão para o outro. Que não percamos o momento de servir. Que não percamos a chance de um trabalho que nos é chamado. Eu tenho certeza aqui, certeza absoluta. Eu vejo aqui, conheço o pessoal daqui, sei quem são os trabalhadores dessa casa, sei os que não são, que são frequentadores, mas eu tenho certeza que se todos aqui chegarem aqui para o pessoal da diretoria e perguntarem: eu quero fazer alguma coisa aqui, pode ter certeza que vai ter que fazer. Pode ter certeza. Não tenha a menor dúvida disso. Isso eu estou citando apenas como um exemplo de bem que nós podemos realizar. E esse bem é um bem, primeiro para a gente, e depois para todos aqueles que aqui estão nessa casa. Porque para todos nós estarmos aqui hoje, teve alguém que fala nesse chão. Não é isso? Esse chão estava sujo. O chão estava sujo, estava com umas nodazinhas e tal. Teve alguém que varreu. Teve alguém que arrumou essas cadeiras. Teve alguém que botou a água. Teve alguém que abriu a casa. Isso são trabalhadores anônimos, mas que estão fazendo a sua parte. Com muito amor e dedicação. Vocês podem ter certeza disso.
E o verdadeiro bem é esse, quando eu faço sem interesse de algo em troca, sem querer mostrar, sem querer receber. Eu faço porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sei que eu preciso. Não é o outro que precisa de mim, sou eu que preciso fazer. Não é essa casa que precisa de mim, sou eu que preciso dessa casa. O bem nos chama a cada dia, desde quando nós abrimos os olhos pela manhã até a hora de fechar ao deitar. Para onde a gente olhar, nós temos algo a fazer durante o nosso dia. Mas às vezes as tarefas fazem com que a gente nem perceba isso. Pessoas que passam batendo na gente e que a gente podia fazer alguma coisa por ela, mas a gente deixa passar a oportunidade, porque a gente está muito apressado. Eu digo isso falando de mim, porque eu vivo apressado, a pé no carro, de todo jeito. A gente precisa frear um pouco, parar um pouco, desacelerar um pouco, para se autoanalisar, fazer um verdadeiro raio-x íntimo da gente, porque isso faz com que a gente consiga melhorar, isso faz com que o mal que está em nós, todos nós temos, todos, ele aos poucos vai sendo ali metralhado e vai desaparecendo, porque não vai ser de um dia para a noite que isso vai acontecer, porque se assim fosse, nós não estaríamos mais nesse mundo de expiações e provas, como eu falei para vocês, onde o mal predomina sobre o bem. Isso quer dizer que não é o mundo, não é a terra física onde o mal predomina sobre o bem, somos nós que fazemos a terra. Então, se eu estou aqui, é porque o mal ainda é maior em mim do que o bem. É isso que nós temos que nos aperceber. Não estou falando do planeta, estou falando de nós que aqui estamos. E só vai para o mundo de regeneração quem conseguir diminuir bastante esse mal. É um chamado muito forte que nos é trazido. Eu gosto de falar isso muitas vezes porque eu sou o primeiro a ouvir quem fala, eu que escuto. E eu mesmo me trabalho tentando, é difícil de conseguir, mas a gente tem que continuar tentando, quebrando esse mal paulatinamente. Quando a gente vê, a gente consegue, a gente fica tão feliz quando a gente consegue uma vitória nossa própria, porque a consciência aberta e ampla da gente, nós sabemos aquilo que fazemos de certo e aquilo que fazemos de errado. Todos, não tem como a gente esconder da gente. A gente consegue disfarçar das outras pessoas, mas de nós próprios não tem como, a consciência nos cobra. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Muita gente às vezes foge da doutrina espírita porque ela abre mais ainda essa visão do que é certo e o que é errado. Então é mais fácil disparar do que mudar. Deixa eu sem saber, está tudo bem. Deixa eu pontuar aqui, não sei de nada, mas se eu adquiro conhecimento, aí, meu amigo, aí tem gente que não dorme, acorda de madrugada e no outro dia não vai trabalhar. Não é esse o objetivo do Espiritismo. O objetivo dele é que nós identifiquemos esse erro e comecemos devagar, mas constantemente, quebrando ele aos poucos. Porque nós conseguimos, nós estamos trazendo aí, arrastando nessas reencarnações, mazelas que a gente nem imagina que a gente já fez. Nem imagina. Hoje nós estamos na nossa melhor encarnação. Nunca fomos melhor do que somos hoje. Nunca. Isso a doutrina nos diz, porque nós não regredimos, só avançamos. No máximo, a gente estaciona. Então, se no máximo eu estaciono, isso quer dizer que eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. E aí a gente imagina, há uns 300, 500 anos atrás, como aqui era a situação. Isso
faz parte do processo de crescimento para que nós consigamos lutar contra nós próprios. O Espiritismo nos convida e nos chama a isso. Que consigamos dizer para a gente mesmo: eu posso, eu vou, eu consigo, não desisto. Mesmo que tropeçando num dia, levantando no outro novamente, com o mesmo erro. O mesmo erro. Porque eu não posso me crucificar por um erro, nem ninguém tem o direito de fazer isso. Se Jesus Cristo, que é o meu modelo de guia, nunca fez com ninguém, por que é que alguém, ou daqui do centro, ou de casa, ou da família, ou do trabalho, vai ter o direito de fazer? Ninguém tem esse direito de me crucificar pelo que eu errei. Não. E eu não posso me flagelar por isso. Primeira atitude para uma mudança, para o bem, é eu tomar consciência e me perdoar. Olhar para trás, por aquilo que foi feito lá, me perdoar. Eu me perdoo. Eu me perdoo e vou agora fazer diferente. E seguir. Porque a vida é assim, não tem retorno. Eu não tenho como voltar e consertar lá. Mas eu posso fazer agora para cobrir aquele erro que foi feito. Se eu baixar a cabeça, eu volto para o mundo espiritual igual que eu vim. E a reencarnação do X retorna ao X. Só vim passear. Só passear. Tomei o lugar de outros espíritos que podiam estar no meu lugar. E eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu estou cansando um pouco, vou ficar por aqui. Vou sentar, se quiser alguns questionamentos, consegue sentar aí, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que Jesus nos ilumine. A doutrina, ela nos traz também que nós somos um imã. Então atraímos para nós aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, vem ao nosso encontro, automaticamente. Então, se o meu foco e se aonde eu convivo, o bem é o que predomina, efetivamente, a minha consciência ela vai estar aberta e ligada a esse bem. Que mesmo que eu ainda não faça, que eu não o pratique, mas eu estou sendo contaminado. E vai chegar um determinado momento, um determinado ponto, que eu vou começar a fazer. Do mesmo jeito, o mal. Se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa para baixo, se eu sou uma pessoa que digo para mim mesmo: não, eu sou culpado de tudo, tudo é por causa de mim, tudo é culpa minha, tudo sou eu. O que é que vai acontecer? O mal vai estar perto de você. Você vai atrair para você as energias que querem exatamente que você pense assim. E aqui eu não estou falando só de entidade, de obsessão, que também faz parte, óbvio. Eu estou falando de energia mesmo, que permeiam aonde a gente vai. Pensamentos que as pessoas geram. Todos os pensamentos nossos aqui, agora, nesse momento, é energia pura. E que estão circulando nesse ambiente. Se eu estou ligado em um pensamento que é do bem, eu estou atraindo ele para mim. Da mesma forma, no mal. Então, que possamos nos tornar pessoas positivas. Pessoas que buscam o que dizem: eu posso, eu vou, eu consigo. Obviamente que eu não estou falando aqui de coisas supérfluas. Estou falando de uma vida normal, cotidiana, que é o que a gente busca, que é o que a gente quer. Nós podemos, nós temos como conseguir. Só depende do nosso esforço e da nossa crença. Porque quando eu creio, eu gero fé. E quando eu gero fé, ninguém pode com essa energia. Ninguém. Eu vou recomendar também para você, se permitir.
eu achei interessante. Para estarmos, temos atitudes anônimas, ligadas a nós, pessoas anônimas. Vejam a nossa responsabilidade. O quanto tem de energia nos rodeando para que a gente siga o caminho certo. O quanto tem de espíritos nos ajudando para que a gente tome uma atitude positiva. Quer dizer, a nossa responsabilidade, quando você tem essa consciência, aumenta. Não é isso aí? Claro. Mais uma vez, voltando para a questão de Deus criar ou não o mal, né? Mais uma vez, voltando para isso. Olha só, todos nós, todos, indistintamente, temos um anjo guardião, um espírito protetor, que nos é concedido pela divindade. Deus nos concede um espírito para estar conosco desde a nossa encarnação até o desencarno, para nos ajudar, para nos empurrar, para soprar no nosso ouvido. Tem aqueles desenhos animados, né, que tem um anjinho do lado, um demônio do outro, né? Aquilo ali é uma caricatura, né, que não tem sentido nenhum. Mas esse anjo da guarda, ele fala conosco. Ele fala a todos os momentos quando nós o chamamos para perto de nós. Em um gesto, em algo, em um pensamento. Às vezes eu ia fazer uma coisa, de repente, não, vou fazer isso hoje não. Aí sigo outro caminho. Aí ou acontece algo bom nessa minha escolha, ou alguma coisa ia dar errada naquele outro trajeto que eu ia fazer. Isso é influência desse Espírito que está com a gente. Deus querendo o nosso bem. Agora, os obsessores, não é ele que diz, ó, pega esse aí, vai atrás de Evaldo aí, pega no pé dele e derruba ele. É Deus que manda fazer isso, não. Ele só vem para perto da gente porque sente a atração que nós chamamos. E o imã faz com que ele grude. Por isso que os obsessores estão perto da gente. É a escolha nossa e não da divindade. Estou sentindo falta da questão de Silvio, né? Toda vez que eu venho tem pelo menos uma. Aí hoje não vai ter nada. Só parabéns mais uma vez, Alves. E é importante essa questão, porque tem uma questão do livro dos Espíritos que pergunta onde estão escritas as leis de Deus. Na consciência. Não é em nenhum livro, né? Não é em lugar algum, é na nossa consciência. Então, tudo que acontece de bom e ruim é responsabilidade nossa. É sempre consequência das nossas escolhas, no presente ou no passado. Com certeza, isso mesmo. Tem mais alguém que ele fazer levantar uma questão? Vai ter água? Não. Então, pessoal, vocês continuem sentados aqui. O pessoal vai pegar água para os outros ficarem, né? Só que antes vai ter a prece, na prece final, né? A vibração vai ser velha para fazer? Bom, ela vai fazer a vibração final e logo após vocês continuam sentados, vai ter a água. Depois a gente organiza as cadeiras e vai para aquele momento da foto tão esperado. Eu não gostaria, né, de agradecer aqui o nosso amigo Alberto por esse momento único, dando início às festividades aqui da casa. E agradecer a presença também de todos, né, nesse pagamento, e que nesse mês a gente possa, né, a partir dessa data, dar essa alavancada de pensamentos. Né? Para que as coisas acontecem comigo, o que eu estou fazendo nesse planeta, né? E o que é que eu devo fazer para colocar em prática tudo isso que foi bem colocado aqui, no bem, aproveitando as oportunidades.